Efésios 4, 28. É um texto escrito pelo apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja que ficava em Éfeso, exortando aqueles irmãos, agora novos convertidos, que eles realizassem isso. O texto diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas o que repartir com quem está passando necessidade. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Meus irmãos, na antiga Grécia, e especificamente em Atenas, o trabalho era muito desvalorizado. Para vocês terem uma ideia, o trabalho era visto pelos gregos como se fosse algo indigno para um homem livre. Todo homem livre, ele não trabalhava porque era algo indigno para ele. Trabalho forçado, trabalho nos campos, trabalho que fosse praticado para suprir as necessidades, os trabalhos braçais, eram trabalhos que deveriam ser feitos por escravo, porque um trabalho realizado por uma pessoa livre era indigno, porque dificultava aquela pessoa de fazer amizades, de participar da política, de fazer aquelas meditações, filosofar nas praças. Então, segundo o grego, o trabalho era trabalho para pessoas indignas, como, por exemplo, na cabeça deles, os próprios negros. O próprio filósofo Platão, ele chegou a dizer que o trabalho visava suprir as necessidades básicas humanas, o que limitava a vida daquele que praticasse. Era o que o grego pensava. O filósofo pensava tão legal em algumas coisas, mas pensava de maneira tão pejorativa, de maneira tão preconceituosa quando o assunto era trabalho. Com o avanço da tecnologia, com a criação de muitas máquinas, eu estou me referindo mais para os dias atuais, principalmente, irmão Márito, com a chegada da globalização, aonde as máquinas estão tomando o lugar dos homens. Para vocês terem uma ideia, você chegava num determinado banco, você pegava uma fila para pegar uma ficha, para você se direcionar a um determinado atendimento no interior do banco, para você ser atendido, para você falar que queria fazer um saque numa poupança, e daí a pouco você voltava para o caixa, pegava uma outra fila para sacar, vamos citar um exemplo, R$50. Hoje em dia, você chega no banco, você paga suas contas, você faz empréstimo, você faz tudo lá fora, ou quase tudo, num terminal eletrônico. Ou seja, um trabalho que antigamente era feito por 10, 15 pessoas, hoje em dia uma máquina faz sozinho. Automaticamente, com essa situação, o desemprego se tornou-se uma espécie de monstro que tem assolado, atingido as nações pobres e também as nações ricas. Então, quando você olha para essa questão do trabalho, sempre é um dilema envolvendo essa temática. O meu pai, há alguns anos, ele contratava 20 pessoas para arar o seu cercado, para plantar uma determinada semente, para tirar o matinho daquelas árvores, daquele plantio. Depois pagava para alguém pulverizar e pagava uma grande quantidade de pessoas para colher aquele alimento. Hoje em dia, um simples trator faz todo um trabalho que antigamente 20 homens faziam. E alguém poderia perguntar: pastor, o que é que a Bíblia diz sobre o trabalho? O que é que a Bíblia diz sobre o trabalho? A Bíblia, ela não vai destacar um livro, onde nesse livro ela faça uma espécie de tratado teológico sobre o trabalho. Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata do assunto e deixa princípios maravilhosos sobre o trabalho. E também, além de deixar princípios, ela também deixa leis. Então, nós queremos falar nessa noite, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, escrito por Paulo, direcionado, como eu já havia dito, à igreja de Éfeso, e nesse texto nós encontramos 3 grandes verdades.
nós encontramos a legalidade do trabalho, nós encontramos a razão do trabalho e ainda encontramos o resultado do trabalho. A primeira parte que nós vamos ler é a parte A do versículo 28, que diz assim: aquele que roubava, não roube mais, mas, pelo contrário, trabalhe. Trabalhe. Então, quando Paulo ele escreve para aquela igreja, ele estava escrevendo para pessoas que antigamente não temiam a Deus, não conheciam ao Senhor, e eram pessoas que não queriam trabalhar, e muitas delas viviam de roubo, como tem muita gente que quer viver assim ainda hoje. Aí Paulo vai começar a dizer assim: olha, você que antigamente roubava, você antigamente que era um camarada trapaceiro, desonesto, um preguiçoso, que não queria fazer nada, apenas roubava, você agora precisa trabalhar. Era o que Paulo estava dizendo aqui. Paulo estava dizendo: não basta vocês como crentes, não bastam vocês apenas parar de roubar. Vocês não devem ficar na indolência. Vocês não devem ser um parasita da sociedade, sugando aquilo que os outros trabalham. Você não pode ficar desta maneira, esperando os benefícios de alguém, mas vocês precisam trabalhar. Era a primeira coisa. Então, sobre a legalidade do trabalho. O trabalho é algo legal. O trabalho é algo deixado por Deus. Como nós vimos aqui na sexta-feira, o trabalho, ele é uma dádiva de Deus. O trabalho, ele foi criado por Deus. Foi Deus que criou o trabalho. Quando você lê Gênesis 2:15, encontras a passagem que diz que Deus colocou o homem lá no jardim do Éden para que ele cultivasse o jardim e ainda cuidasse dele. Nós temos aqui uma grande lição para que o homem trabalhasse, e também temos aqui a primeira mensagem ecológica do mundo, para que o homem ele cuidasse do paraíso daquele jardim. Muita gente pensa que o trabalho ele foi criado por Deus, mas como se fosse uma maldição, como se fosse um castigo pelo homem, em virtude do homem ter desobedecido a Deus. Você vai encontrar, como pregou ontem o irmão Wilton, você vai encontrar o trabalho sendo criado por Deus antes da queda e ainda incentivado por Deus depois que o homem ele peca, depois que o homem ele desobedece a Deus e ainda Deus vai trazer todo aquele castigo, ele vai dizer que o trabalho vai ser dificultado, mas que o trabalho continua sendo uma bênção de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer, afirmar nessa noite, é sobre a legalidade do trabalho. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 5:17, ele diz assim: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Isso aqui é o Senhor Jesus Cristo, ele dizendo. Como disse aqui nessa semana um dos nossos pregadores, aquele que não quer trabalhar, ele está em pecado. Entendeu, irmã Paulastra? Ele está em pecado. Por quê? Porque lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 9, aonde está escrito lá, os 10 mandamentos, o que é que o texto vai dizer no versículo 9? 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Então, o trabalho, ele é algo bíblico, o trabalho é uma ordenança de Deus, para que o homem assim viva pelo seu trabalho. Eu queria, a princípio, falar sobre a legalidade do trabalho e deixar já a primeira aplicação. Que a única situação que pode ser explicada, pode ser entendida, como que justifique o camarada não trabalhar, é quando ele mora em um país onde existe uma crise econômica muito grande, o desemprego é muito grande, não tem o que ele fazer, ou ele está doente, ou está impedido por algum motivo de trabalhar. Deixa eu falar para você aqui um conceito de geografia, professor Antônio Fernandes. Na geografia existem dois conceitos sobre o trabalho, que é a população economicamente ativa, que é a chamada PEA, que é aquelas pessoas que têm idade de trabalhar, condições de trabalhar, estão trabalhando, ou então estão desempregadas, mas que estão procurando trabalho.
A população economicamente inativa, segura aí, é aquela pessoa que tem, Marlete, professora também, que tem idade de trabalhar, pode trabalhar, está desempregada e não tem interesse de procurar um emprego. Isso aqui é uma situação que mostra um pecado diante de Deus. É aquele camarada que não trabalha e não quer nada com o trabalho. Ele quer saber do aposento da mãe, quer saber do aposento do pai, quer saber dos benefícios do governo, quer saber se está trabalhando, subindo nas costas dos outros. É esse tipo de situação que a Bíblia condena. Aquele que trabalha, ele glorifica a Deus, entendendo que está fazendo algo justo e que é da vontade do Senhor. Nós moramos num país onde, se eu não estiver aqui equivocado, a pessoa com 16, 17 anos, ele já pode trabalhar na forma de um aprendiz. A primeira grande... 14 anos. Muito bem, temos aqui uma advogada me corrigindo. Já pode trabalhar na forma de aprendiz. Já dizer assim, você começa a desenrolar. Você comece a desenrolar, a aprender, a se capacitar para fazer alguma coisa. Você não queira viver sendo um sanguessuga na sociedade, esperando pelo benefício do governo, esperando por qualquer tipo de favor, ou então pela misericórdia dos outros. Trabalhe. É a primeira grande verdade que esse texto nos ensina. A segunda verdade é sobre a razão do trabalho. A razão do trabalho. A parte B do versículo diz assim, pelo contrário, trabalhe, atenção, fazendo com as mãos o que é bom. Fazendo com as mãos aquilo que é bom. O que é que nós entendemos? É que o trabalho, ele deve ser realizado com... Você deve ser íntegro no seu trabalho. Fazer com as suas mãos, atenção, fazer aquilo com as suas mãos, isso é integridade, aquilo que é bom. Fazer com as suas mãos, é você deixar de roubar, mas é você agora trabalhar, é você procurar, através das suas habilidades, dos seus dons, daquilo que você tem capacidade, de acordo com a sua vocação, você vai trabalhar. Você deve trabalhar. Traz a ideia do trabalho ser feito de maneira, você trabalhar de maneira íntegra. Ainda dentro desse contexto, nós observamos que o trabalho, ele deve ser feito de maneira integral. De que maneira? Deixa eu explicar. Existe um conceito, senhor Bruno Jeremias, talvez criado, você me ajuda aí, criado lá na Idade Média pela Igreja Católica, que fazia muito bem, ou muito errado, a ideia de uma separação de um trabalho que era religioso, um trabalho que seria legal e um trabalho pagão. Aí, na igreja, existe muitas vezes a criação de uma filosofia, de um pensamento que diz assim, eu estou trabalhando, então eu tenho o meu trabalho, a minha vida religiosa e o meu trabalho secular. Para quem serve a Deus, para quem teme ao Senhor, não tem essa separação de trabalho religioso e trabalho secular, como se fosse um trabalho que não glorifica a Deus, um trabalho que não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Tem. Você pode trabalhar num lugar que tenha 1000 ateus. A única pessoa que esteja lá crente seja você. Aquele trabalho, ele é espiritual porque você está lá. Não tem como você separar a sua vida espiritual da sua vida secular. É uma coisa só. Quando ele diz que o homem ele deve trabalhar com as suas próprias mãos e fazer aquilo que é bom, traz a ideia de que o trabalho ele deve ser feito com honradez. Deus ele deve ser honrado com o trabalho que realizamos. É uma atividade que devemos fazer que glorifica a Deus. Nós somos honrados e precisamos honrar a Deus com o nosso trabalho. Alguém que está amanhã bem cedinho, limpando a rua,
aqueles que são funcionários públicos responsáveis para limpar a rua, que muita gente diz que são os lixeiros. Não, lixeiro é quem suja a rua. Como também deve ser honrado um trabalho de um médico. O nosso irmão Mike Henrique, ele pregando sexta-feira, ele disse que nem todo trabalho é honrado. Ele até citou a ideia de um médico que ele se especializa apenas para fazer aborto de maneira clandestina, até sem ser clandestina, porque o aborto é um dos principais crimes na humanidade, porque o aborto não dá direito ao feto de se defender, é você matar a sangue frio. Então, um médico que se especializa num negócio desse, ele não pode dizer que está fazendo um trabalho com honra. Ele não está fazendo um trabalho com honra. Um trabalho que promove desonra do homem, que incentiva e promove os vícios, as práticas imorais. Não pode dizer que aquele trabalho está sendo honrado para ninguém. Pastor, todo trabalho é digno. Depende. Depende. Todo trabalho que promove a violência, a imoralidade, a perversão do homem, esse trabalho não pode ser considerado um trabalho digno, um trabalho honroso. Ainda dentro dessa parte do trabalho, da razão do trabalho, nós ainda queremos falar um pouco sobre o contentamento. A palavra contentamento, que é muito distorcida na língua portuguesa, Paulastro, você vê uma pessoa falando, tá, você está contente? Rapaz, falando, tá, está contente. A pessoa está alegre. A palavra contente não significa nada com alegria. A palavra contentamento ou contente é a pessoa que está satisfeita com aquilo que faz, ou com aquilo que é. O trabalho, a razão do trabalho é você estar satisfeito, contente com aquilo que você faz. É aquele camarada que diz assim, rapaz, eu estou trabalhando, eu estou ralando demais, eu estou sofrendo, eu ganho pouco, o meu patrão é chato, eu vivo no meio de um trabalho onde meus colegas são gente complicada, mas eu trabalho satisfeito, porque é dali onde eu pago a minha água, eu pago a minha luz, eu pago a minha faculdade, eu tenho criado a minha família. Então, enquanto não aparece algo melhor, eu estou ali glorificando a Deus, e não é porque eu não estou com aquele trabalho que eu acho que é o ideal, que eu vou fazer por causa disso. Um trabalho mal feito, um trabalho relaxado, um trabalho que não glorifica o Senhor. Traz a ideia de contentamento. O que é que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3, do versículo 10 ao versículo 12? Quando ainda estávamos com vocês, Paulo dizendo, nós ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Interessante, né? É uma palavra muito pesada para o preguiçoso. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Não vai dar para me falar sobre isso aqui, não. Mas aqui eu precisava falar um pouco sobre o ambiente familiar, né? Um bocado de filho. Lógico que eu não estou falando com você, não. Que não dá um prego na barra de um sabão. O camarada levanta de meio-dia. O camarada não ajuda nada dentro de casa. Muitas vezes não quer. E é o camarada, ele quer tudo na sua mão. Exige. Quem mandou vocês me ter? Quem mandou me colocar no mundo? Eu quero agora que as coisas aconteçam. Eu quero isso aqui, eu quero esse celular, eu quero essa viagem, eu quero essa roupa, eu quero esse negócio. O que você faz para fazer isso? Para você exigir isso dentro de casa? Nada. Agradeça a Deus pelo pai que você tem. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Aplicando. O pastor Heber Campo Júnior, ele falando sobre a fé e o trabalho, ele disse que muitas vezes, falando sobre a questão da honradez no trabalho, ele disse que muitas vezes
a gente não entende muito a questão da dignidade de um trabalho, da honradez dentro de um trabalho. Tipo, alguém vai fazer uma consulta, ele citando. Aí chega para um médico e diz, doutor, se o senhor fosse um crente, era muito bom. O senhor poderia usar a sua profissão para a glória de Deus. O senhor poderia muito bem, no seu período de férias, trabalhar num país fora, sendo um missionário. O senhor poderia, no seu consultório, além de falar das doenças, o senhor poderia também evangelizar. Se o senhor fosse um crente, o senhor usava a sua profissão para a glória de Deus. Sabe o que é que acontece? Não é preciso, é bom que o médico faça isso, que o professor faça isso, que qualquer área o camarada faça isso. Mas, a partir do momento que um médico, mesmo sem ser crente, quando aquele camarada, ele atende bem os seus clientes, seus pacientes, ele se dedica, ele procura fazer o melhor, ele procura fazer o seu trabalho da maneira que é de ser, de uma certa forma, ele está fazendo um trabalho digno que está honrando a sua profissão e ainda honrando a Deus. O escritor Timothy Keller, ele diz que muitas vezes a gente faz uma espécie de dicotomia entre aquilo que a gente pensa que é legal, aquilo que a gente pensa que honra a Deus, com aquilo que não honra a Deus coisa nenhuma. Ele vai citar um exemplo bem interessante. Ele diz o seguinte, alguém vai abrir uma empresa, aí diz assim, eu vou abrir minha empresa. A primeira coisa que eu vou fazer, irmão Adeilma, eu vou realizar logo um culto. Vou fazer um culto, vamos botar um culto lá na minha empresa. Aí na minha empresa eu vou padronizar as minhas sacolas. As sacolas vão ter dizeres bíblicos. Nas paredes da minha loja, da minha empresa, vai ter alguns versículos bíblicos. Na empresa Polastic, da minha loja, na minha empresa, eu vou colocar um sonzinho ambiente, alguns hinos que fiquem evangelizando o pessoal. Eu vou fazer isso aqui, porque sabe como é? No meu trabalho, na minha empresa, eu vou glorificar Deus. Aí, muitas vezes, nessa mesma empresa, o camarada não paga bem os seus funcionários, o camarada não assina uma carteira, o camarada faz negócios errados, ainda diz que está glorificando a Deus. Tipo aquele empregado. Eu trabalho numa empresa, graças a Deus, que eu sou crente. Eu sou responsável na minha empresa, lá para um setor, e eu aproveito para evangelizar. No meu trabalho, eu glorifico a Deus porque eu evangelizo no meu trabalho. Quando eu tenho uma oportunidade, eu entrego um folheto bíblico a alguns daqueles clientes que entram naquela loja. Algumas vezes eu faço algumas devocionais. Eu pego o meu patrão no dia que ele está legal, junto todo mundo, aí eu faço uma oração. Sabe como é? Eu tenho sido uma bênção lá na minha empresa. Aí quando o cara vai olhar, o camarada faz corpo mole no trabalho, só quer trabalhar quando o dono está olhando. O camarada muitas vezes joga os funcionários contra o patrão, ou então fica jogando um funcionário contra o outro. O camarada é desonesto, é mentiroso. E abre a boca e diz, no meu trabalho eu estou glorificando a Deus. É por isso que o nosso trabalho, ele não deve ser separado, trazendo a ideia daquilo que eu faço que é santo e daquilo que é pagão. Não, o meu trabalho, a minha vida deve ser uma vida só. Naquilo que eu faço, que eu preciso glorificar a Deus. O desafio é isso. Fulano está uma benção lá na igreja, mas é um cão lá no trabalho. Isso é complicado. Fulano de tal é uma bênção na igreja, mas como filho não tem que aguentar. É complicado isso. É você negar sua fé. Um filho que é desobediente a seu pai, que é rebelde, que não baixa a cabeça para um pai, para uma mãe. Ele está negando a sua fé. Não adianta ele se vestir perfeitamente, não adianta ele fazer as coisas, fazer aquilo que a religião exige, muitas vezes pela questão de estrutura, e muitas vezes dentro da sua casa não cumpriu o papel de um verdadeiro servo de Deus.
voltando à ideia do trabalho. Então, a segunda grande lição que aprendemos do trabalho, a primeira é que o trabalho, ele é legal, é criado por Deus, tem que trabalhar. Segundo, a razão do trabalho. O trabalho deve ser feito com integridade, com honradez, com honra. E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado do trabalho. Olha o que é que diz aí a parte C do versículo. Para que tenhas o que repartir com quem está passando necessidade. Aqui nós encontramos dois resultados do trabalho, ou duas finalidades do trabalho. O trabalho, ele deve ser feito para a nossa própria satisfação, como está escrito em Provérbios 16 e 26. O apetite do trabalhador trabalha por ele, por sua fome o motiva. Qual é uma das razões para a gente trabalhar? Para a satisfação das nossas necessidades, da nossa família, as minhas necessidades, promover um certo conforto para a minha família. A outra razão do trabalho, e aqui existe uma revolução no Novo Testamento, que vai colocar muita gente contra a parede, essa daqui. Que o trabalho também tem como finalidade você ajudar o próximo. Misericórdia. O que é que diz o final do versículo? Vamos ver aqui, o questão do versículo. Você deve trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom, para que você tenha o que repartir com aqueles que têm ou que está passando necessidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. O trabalho, ele deve também ser feito para a satisfação do próximo. Quando nós trabalhamos como deve ser, o nosso trabalho, ele glorifica a Deus, me dá dignidade e abençoa o próximo. Aí aqui eu preciso fazer algumas aplicações. O camarada diz assim: rapaz, o meu sonho é estudar muito, ser o melhor aluno da sala. Eu quero me informar, passar num concurso público, ser o melhor, ou quem sabe ser um médico, ou quem sabe botar uma empresa, enricar, porque eu quero ganhar muito dinheiro, comprar o meu apartamento, o meu carro de luxo, fazer as minhas viagens inesquecíveis, comprar o melhor celular, comprar minhas bolsas mais chiques. A minha principal razão do meu trabalho é eu usufruir daquilo que eu estou ganhando, é eu esbanjar. Aonde, na verdade, deveria pensar assim: eu quero estudar muito, eu quero ser o melhor da sala, eu quero passar no vestibular, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer advocacia, eu quero fazer um curso tal, porque eu quero ganhar muito dinheiro para satisfazer as minhas necessidades. Agora eu quero ajudar também o próximo. Não é você dar as migalhas quando sobram. Não é aqui que lá o camarada tem uma crise de consciência e eu vou ajudar fulano de tal. Isso é muito sério, gente. E aqui eu vou fazer uma pergunta, começando daqui, que o negócio tem que começar daqui logo. Quanto daquilo que eu ganho tem sido para ajudar alguém? Quantos por cento daquilo que eu ganho está sendo usado para ajudar o outro? Eu estou investindo na vida de alguém. Eu estou investindo naqueles que não podem trabalhar. Eu estou investindo naquelas pessoas que não podem trabalhar, nos doentes, nos necessitados, nos que estão em fragilidades. Quanto por cento? Pense nisso, gente. Pense nisso. Algumas vezes eu fico impressionado como é que a gente gasta tanto dinheiro com algumas coisas que é para nós. Quantas vezes a gente não tem uma crise de consciência quando a gente compra um celular caríssimo, uma bolsa caríssima, um carro caríssimo, faz uma transação, faz uma viagem, gasta tanto. Aí, de repente, chega alguém com a receita de um remédio. Lógico que você deve saber quando é que aquilo é uma receita ou quando é uma armadilha. E quando é que eu, muitas vezes, tenho dificuldade de abrir a minha carteira.
e ajudar uma pessoa com 10, com 20 reais. Eu estou falando aqui de um assunto perigoso, que é dinheiro, que muita gente não gosta de falar, não gosta de tocar, porque o meu dinheiro é meu. O meu dinheiro é o meu ídolo. A minha vida gira em torno do dinheiro. É um péssimo negócio. O dinheiro, ele é legal quando você é dono dele, mas ele é terrível quando o dinheiro lhe pertence, quando o dinheiro é o seu dono. Então Paulo está dizendo aqui que uma das finalidades da gente ganhar dinheiro era para que a gente ajude aqueles que estão passando por necessidade. Algumas vezes eu fico vibrando com vocês. Tem semanas aí que eu passo por algumas situações, irmã Ana Lúcia, diaconisa Ana Lúcia. Eu falo com uma família e alguém diz, lá em casa não tem o que comer. Eu estou desempregado, estou desempregada, eu estou com um filho doente, eu estou com uma mãe operada, eu estou com a situação, lá em casa cortaram a energia, tem um papel não sei o quê, está desse jeito, e daqui a pouco eu chego em casa com a cabeça meio que zuruó, eu vou para a rede social, que aqui e acolá a gente faz isso, e eu preciso de uma cesta básica, quando eu fecho a boca dentro de meia hora, eu tenho na minha frente 2 cestas básicas. Essa semana aconteceu literalmente isso. Essa semana eu passei por uma situação e estou passando ainda. Algumas situações, meu Deus, eu preciso de umas 3 cestas básicas até segunda-feira. Para a gente solucionar. Não vai dar tempo eu falar muito sobre isso. Uma vez nós fomos criticados. Mas pastor, o senhor aqui com lá dá uma cesta básica? Eu não. Aqui com lá a igreja dá uma cesta básica a uma pessoa? Eu disse, dá. O senhor está fazendo assistencialismo. O correto, o bom, era que a igreja tivesse alguns projetos sociais que pudesse promover na vida de alguém, ela começar a ganhar o seu próprio dinheiro, ensinar uma profissão ou fazer outra coisa. Mas quando a pessoa se encontra numa situação de risco, é preciso ajudar sim. E nós temos uma missão. Até quarta-feira, eu espero, pela fé, ali do lado daquela entrada, a gente ter ali feita 3 cestas básicas. Para a gente ajudar. E eu não quero cestinha básica, não, eu quero feiras, para eu chegar na casa das pessoas, dizer, isso aqui é para você comer durante um mês, enquanto você consegue alguma coisa para fazer, alguma coisa para trabalhar. É a igreja se importando com o outro, é a igreja estendendo as suas mãos. Porque algumas vezes o diabo ele fala. Você olha para uma igreja desse tamanho, você que é o nosso visitante, talvez alguém diga assim, rapaz, isso aqui é uma igreja de gente rica. Se você quiser, eu sento com você bem direitinho e conto essa história. O que foi que nós fizemos para que um dia nós chegássemos até aqui? Para tirar da mentalidade de alguém que diz que aqui é a igreja de gente rica. Não, aqui é a igreja de gente esforçada, de gente que tem fé, de gente que conta com pessoas descrentes, gente que nunca entrou nem aqui, que foi um dos maiores doadores aqui para essa igreja. Mas a igreja está investindo mais, segura aí, a igreja está investindo mais em templo do que em missões. Venha para uma sessão, que você vai perceber que 70% do que entra nessa igreja acaba indo para a obra missionária, diácono Edson Alves. Pagamento de dirigente de congregação, pagamento de estrutura, de som, de cadeira, pagamento de líder de congregações. Sem falar que quando você remunera um pastor, você está investindo em missões. A quantidade de dinheiro que a gente envia para missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, todos os meses, o plano cooperativo que vai para Natal. Participe da igreja, para não sair conversando besteira. E desculpa aí a besteira. Para não sair conversando o que não sabe. 70% ou mais daquilo que entra aqui acaba sendo investimento na obra missionária. Quando você é um dizimista dessa igreja, quando você é um ofertante, a sua oferta está chegando aos campos missionários, está chegando no bolso do nosso pastor lá na cidade de Severiano Melo, está chegando no bolso do irmão Lorival, que é dirigente da congregação aqui do Bacuraú, está chegando no Amazonas, está chegando na África através de missões nacionais e estaduais e nacionais. Então, é preciso que a gente entenda que a finalidade do nosso trabalho, voltando, é para quê? Encerrando. É para quê?
a gente glorifica a Deus. A gente tem a dignidade, porque o trabalho ele dignifica o homem. E a gente abençoa o próximo. São essas as finalidades, são essas a razão de ser do trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Você que está desempregado, orem a Deus. Mas não seja indolente. Não fique em casa esperando que caia do céu um trabalho na sua porta. Se especialize. Estude. Invista na sua vida acadêmica. Busque. Enquanto isso, glorifica a Deus com o trabalho que você tem, com os bicos que você faz, com as pessoas que Deus tem levantado para ajudar a sua vida. Precisamos ajudar mais? Precisamos. Precisamos ser mais zelosos nos nossos trabalhos? Precisamos. Que a gente possa glorificar Deus aqui dentro, mas também glorificar Deus lá fora. Com o nosso dinheiro, doutor Flávio, no nosso trabalho, com a nossa honestidade, com a nossa vida de um modo geral.